Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido no YouTube, Spotify e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fornecedor ou fabricante do segmento casa, você pode e deve anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante que estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está aqui do seu lado do Rosário, e interagir com os nossos convidados. Por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o Fabrício Lucchesi. Obrigado pela tua visita. Obrigado, Paulo, pelo convite. A tua formação é engenheiro civil e você morou 6 anos em Copenhague. Então, nada mais justo que nós usarmos o tema Copenhague e arquitetura. Você ficou 6 anos lá. Conta pra gente um pouquinho a tua experiência. Você foi lá para estudar? O que te levou para lá? Claro. Bom, boa tarde a todos. Então, eu acabei indo para lá, fui estudar um mestrado na área de engenharia civil, mas o foco lá, que eles chamam, é engenharia arquitetônica. Sim. E essa linha de pesquisa, né, de estudo, ela é muito focada na parte de eficiência energética ou arquitetura de alta performance. E então a gente olha muito para a envoltória, para os sistemas, como que a gente vai avaliar o conforto das edificações. Então ela envolve muito a arquitetura porque é do ponto de vista de design. Qualquer tomada de decisão no design vai influenciar no desempenho térmico e lumínico de uma edificação. Então seja um brise, seja uma aba, a orientação do prédio, o tamanho das janelas, tudo isso influencia nessa parte do cálculo da engenharia arquitetônica, que vai depois ir para a parte da ar-condicionada, né, para os sistemas HVAC, né? E então esse foi o motivo que eu queria estudar essa área. Os países nórdicos são os líderes, né, nesse ramo de pesquisa, seja pelo clima, mas também por uma preocupação de gastar menos energia, né? A Dinamarca não tem muita recurso natural, né? É um país plano, que depende só hoje, acho que 40%, 50% da energia vem do vento. Então eles não têm hidrelétrica, não têm outras fontes de energia, né? Tem biomassa, tem umas outras alternativas, mas então eles tiveram que fazer com que as casas ficassem mais eficientes, porque hoje edificações residenciais são responsáveis pelo consumo de 40% da energia. Então isso era como eles diminuírem a demanda para o país ter sempre autossuficiência na geração, né? Antes de entrar um pouquinho na arquitetura, na engenharia em si, eu gostaria que você me falasse um pouco como que é o ensino na Dinamarca, em Copenhague. As aulas regulares, os horários, eu acho que isso é uma curiosidade de todos nós aqui. Claro. Assim, o mestrado, né, que eu acabei fazendo lá, ele era praticamente full-time. Então você tem aula de segunda a sexta, e eu diria assim que seria a carga horária média diária de 6 horas por dia. Okay. Por baixo. Então, assim, é muito mais pesado do que um estudo aqui no Brasil, pelo que eu me formei aqui em Curitiba também. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a tese, ela é nos 2 anos de mestrado, é nos últimos 6 meses. E a tese também é praticamente full time, você pode fazer outra coisa, mas ela é bem extensa, bem grande, ela demanda muito tempo pelo nível de pesquisa que tem que ser feito. No meu caso, eu tive que fazer desde um modelo computacional, depois construir esse modelo físico para calibrar o modelo computacional, para daí também escrever toda a parte teórica. Então, assim, é bem massivo todo o processo deles, assim. Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? Eu sempre brinco, né, que eu falo, eu estudei nesses 2 anos muito mais do que os 5 anos que eu tive no bacharel aqui no Brasil, né? Imagino. E o outro ponto, né, apesar de ser a Dinamarca, né, todos os mestrados lá são sempre em inglês, porque eles são muito preocupados em fazer com que as pessoas tenham a capacidade de se comunicar em inglês e conseguir fazer negócios, né, e conseguir empregos, por ser um país que o idioma é falado somente por 6 milhões de pessoas, né, é muito pouco. Então o inglês é ensinado nas escolas acho que lá desde os 7, 8 anos de idade, as crianças já aprendem a falar inglês, e o mestrado já é algo que é mandatório, né, em inglês também. Agora, pelo pouco que você já entrou, eu acredito que isso também deve atrair muitos estrangeiros para lá, né? Que vão se especializar lá, né? Então aí o inglês seria, obviamente, a língua quase que oficial. Sim. Não é mesmo? Eu diria assim, lógico, no dia a dia ainda muita coisa é em dinamarquês,
Mas qualquer call center que se liga, assim, desde para você resolver um problema de conta, telefone, todos os business lá, né, os negócios, tem a opção do... Se você quer inglês, presse a tecla 9, você pede para a pessoa trocar para o inglês, qualquer pessoa consegue facilmente trocar. E a gente está falando assim, não é só em negócios, né? Mas é desde do cobrador de ônibus, ao gari, ao CEO, a qualquer, assim, não é que não tem tanta diferença social, né? Então todo mundo é meio que igual na questão de educação, seja falar inglês ou não, é mais uma questão daí de ambição até onde o cara quer chegar. Exato. Como você já está falando, já entrando um pouquinho na cidade, vamos falar um pouco, só reforçando, Copenhague foi eleita durante 5 anos o melhor IDH do mundo, ou seja, Índice de Desenvolvimento Habitacional ou Humano. Tá? Eu falo habitacional porque eu acho que a habitação tem muito a ver com isso. Só perdeu esse ano para Viena, então não é uma perda, né? E fala um pouquinho da mobilidade de Copenhague. Como você se deslocava da faculdade para casa e, enfim, também para o teu lazer, né? Claro. Então, assim, a faculdade, ela era... A Universidade Técnica da Dinamarca, ela não é dentro de Copenhague. Ela é numa cidadezinha próxima, que chama-se Limpi. E ela tá ali... É como se fosse ir para... Não sei se chegaria a ser ir para Campo Largo, acho que um pouco menos. Deve lá dar seus 15 quilômetros. Então, você poderia fazer ou de bicicleta, seja pela estrada ou não, porque na estrada tem as vias dedicadas para bicicleta, né, com sinaleiro para bicicleta. Então tem toda uma segurança para você pedalar. E beneficiado pelo fato de ser uma cidade, um país plano, né? Um país plano, logicamente. Daí só entra as estações do ano que você quer andar de bicicleta e que não quer, né? Tem as estações mais chuvosas e frias ali, que daí vai estar 5 graus garoando, daí não é tão gostoso estar pedalando. Num dia de verão lá dos seus 20, 25 graus, é bom que você não é nem tão quente também. Ou você podia fazer um misto, às vezes. Vou de bicicleta um pedaço, pego um trem pela maior parte do percurso e daí de bicicleta, porque se melhorar o tempo depois eu posso voltar de bicicleta. Perfeito. Então, ideal, né? Ideal. Você pode escolher como você quer ir, né? Ônibus você acaba, no horário de pico, você não pode pôr a bicicleta dentro por uma questão de espaço. Senão é muita gente querendo entrar, daí você não consegue. Mas daí pro trabalho, quando eu estava trabalhando lá, eu morava daí no centro. Nessa época eu morava até num apartamento mais antigo. Sobre isso que eu queria conversar contigo também. Fala um pouquinho, vamos fazer uma comparação, né, entre o teu primeiro apartamento, que era mais antigo, e com o mais recente, que aí já se passaram praticamente 5 anos, né? Então é uma construção mais nova, tá? Mas voltando um pouquinho, você chegou a trabalhar lá também, né? Eu trabalhei lá numa startup, que era uma SaaS, também na área da construção civil, e eu morava 8 minutos de bicicleta do meu trabalho. Então, assim, o deslocamento era sempre de bicicleta, e isso perguntou, né, o que fazer de lazer. Aí o deslocamento para o lazer, eu usava muito esses carros compartilhados, né? Então, você tem muito carro espalhado pela cidade que só abre o aplicativo. Lá é o ShareNow, que é da BMW, então você consegue abrir e alugar um carro elétrico por R$2, R$3 um minuto. Então eu pegava o carro e ia fazer meu kitesurf, que é a minha paixão no esporte, é o kitesurf. Então em menos de 25 minutos eu estava já na praia. Isso que eu ia te perguntar. Em 25 minutos de carro. De carro. De carro você estava lá. E você deixava o carro em qualquer lugar, você mantinha o aplicativo aberto ou você encerrava o trajeto? Quando eu ia para o kite, eu mantia o carro para justamente ter minhas coisas ali e na hora que acabar eu posso pegar tudo ali. Então dá para manter ou você pode encerrar e daí se procura outro depois. Que pode ter alguma coisa na proximidade. Que pode ter, mas é uma área mais afastada, daí é melhor garantir porque você vai voltar, né? De carro e não a pé. Que horas que os dinamarqueses dormem? Olha, varia muito, assim, mas eu diria que eles gostam de fazer as coisas mais cedo. Então, assim, o horário de trabalho lá, 7h30, isso para escritório, que no Brasil a gente acaba começando às 9 normalmente, né? Lá, 7h30, 8 horas já estava o escritório cheio. Eu senti uma diferença também porque eu acabei morando na Bélgica já era mais horário brasileiro das coisas, mais tarde. Lá era 7h30, mas eu acho que também ajuda um pouco a mobilidade nesse quesito. Que as pessoas não perdem tanto tempo se deslocando, né? Para chegar. E até entrando na mobilidade, né, o legal que se vê assim um país com pouca desigualdade,
não é só a mobilidade que é boa, que faz as pessoas usarem, mas é também a desigualdade social, né? Que às vezes a gente não enxerga isso numa viagem de turismo, essas coisas não conseguem chegar, né? Pô, se tivesse metrô no Brasil também usaria, né? No Brasil, de Curitiba, né? Ok. Mas talvez não, né? Porque lá é desigualdade social. Você sabe que lá dentro do metrô vai estar você, o CEO de uma multinacional de 10 mil funcionários, e não tem assalto, né? Então não tem criminalidade. Então daí isso faz as pessoas usarem mais também o transporte público, né? E como o transporte chega em vários locais, né? O carro passa a ser de fato O carro é dor de cabeça, né? Exatamente. Você estacionar, o valor para você deixar ele estacionado lá também é super alto, os estacionamentos do centro. Então, assim, ele acaba sendo muito pior, né? Fora a cultura lá que é praticamente zero, né? As pessoas quando saem, se elas vão beber, elas realmente não usam o carro. Né? Ok, perfeito. Então, daí é mais um incômodo, né? Agora, por ser uma cidade pequena, Copenhague também se expandiu um pouco através de aterros, né? Isso é muito comum lá, né? É que assim, Copenhague, né? Ela foi projetada, na verdade, inicialmente, acho que chama-se de Five Fingers, né? Então ela tem uma mão assim que você vê onde foram as linhas, né? A cada dedo tem as linhas de trem para onde eles queriam expandir, e entre os dedos eles mantiveram as áreas verdes para a cidade não ficar tão densa. Então essa foi a primeira desenvolvimento, acho que foi nos anos 70, 80. Aí depois agora as áreas, lógico, mais requisitadas são próximos aos canais e ao mar, né? Então, nessas áreas, eles começaram a aterrar e fazer novas ilhas para ter prédios residenciais e comerciais em áreas nobres. Então, tem um bairro lá que chama-se Sudhavn, que seria o Porto do Sul, que foi onde eu morei pela segunda vez. Que daí você tem ali, entre os canais, as pessoas andando de stand-up, de caiaque. Então, novamente, né, a cidade vira uma extensão da sua casa, né? É justamente a teoria aplicada ali de Gell, né? Cities for people, né? Cidade para as pessoas. Então, o mar ali, o canal é como se fosse, para o lazer também, né? Então tem as escadinhas, tem pier por tudo que é canto, as pessoas usam muito no verão, no inverno, já que eles gostam de praticar o winter bathing, né? Que é você entrar no mar quando está zero ou negativo a temperatura, porque eles acham que faz bem, é saudável ter esse choque térmico para a imunidade. Então é comum eles fazerem isso. E o outro bairro seria o Nordhavn, que daí seria o Porto do Norte, que é onde hoje está a sede também do Bjarke Ingels, né? Um arquiteto famoso, todo mundo deve conhecer. Que é um dos maiores escritórios de arquitetura. Um dos maiores. Então ele está nessa outra área que também foi expandindo por estar em uma área também interessante para a cidade, próxima, e começou a crescer. Assim, hoje se vê muitos... A expansão dos bairros lá, eles sempre chegam com a infraestrutura antes, né? Então já tinha metrô, e aí eles começaram a expandir o bairro, né? O que ajuda muito. Né? Bom, aproveitando que você falou sobre isso, a tua última moradia foi, então, praticamente num aterro, não é isso? Isso. Que é um prédio novo. Agora fala da tua primeira, quando você chegou lá. Qual a diferença dessa tua primeira moradia, a mais antiga, para a mais moderna? Você sentiu uma diferença de construção? A primeira era um prédio de 1910. Que deve ser bonito. Bonito, mas a construção antiga, aquelas escadinhas tradicionais europeias, né, que você tem que subir a pé para chegar no teu andar. Morava no 6º andar, que era o último. Então, a hora que você vai fazer mudança e carregar as coisas, daí se pensa, por que eu peguei no último andar, né? Pela vista, mas se esquece. Agora você já aprendeu. Isso já aprende. E assim, a construção, eu sei porque faz parte do meu mestrado, né? Estudei bastante isso. Eram paredes de tijolo dupla com uma câmara de ar. O vidro era duplo, mas eram também esquadrias mais antigas. Lógico que não era mais de 1910, já passou por uma reforma energética, mas não tão atual. Eram vidros duplos, mas não eram insulados. Então, assim, a diferença no inverno, se via que lá também tem a classificação de energia dos prédios, né? Ele era uma classe G. F ou G, ou seja, consome muita energia. Chegava ali em novembro, já estava com calefação no máximo, não esquentava, não chegava a ficar quente, e você acabava naquele estilo curitibano, né, de calça de moletom e moletom dentro de casa, mesmo com a calefação ligada. Isso num prédio antigo, né? Aí eu fui morar em Sudhavn, num prédio recém-construído, acho que era de 2014, feito com paredes pré-fabricadas de concreto, 30 centímetros de lã de rocha por fora e uma parede ventilada.
além de não ter mofo em casa mais, que isso aí foi eliminado justamente por ter uma construção bem feita, né? A gente sempre acaba achando que o mofo é algo que é problema do clima, na verdade é uma falha de design, nesse caso do design das camadas da parede, do ponto de vista térmico. Não tinha mofo, nem na parede lá a norte, né? A norte seria o nosso sul. E vidro triplo, esquadria Schuco, novembro, nem ligava a calefação porque o apartamento já mantinha o calor. Então um nível de conforto completamente diferente. Fora o consumo energético, como eu não usava, eu acabava recebendo dinheiro de volta por não ter usado o aquecimento, porque ele já é meio que pré-pago mensalmente no teu aluguel. Sei. Só que eu não usava, eu ganhava dinheiro de volta. Perfeito, perfeito. Fala mais dessa tua última moradia que me agradou muito. Você tinha varandas, algumas coisas assim, acessos? Ele era basicamente quase que um leste-oeste, o meu apartamento. E lá os prédios, como eles fazem, né, esses blocos, né, quadradinhos, o apartamento sempre tem duas frentes. Então tinha varanda para um lado e para o outro. Uma varanda no quarto e uma para a sala. E uma das varandas, assim, você tinha vista do canal ali, né, então você via as pessoas passando de caiaque, stand-up. E o prédio também, a construção, além de ter toda essa tecnologia, né, de fachadas, que a fachada ventilada você evita a umidade das chuvas, né? Ela não passa, né? Por isso que você é ventilada. Eles têm o isolamento térmico para não ter a troca térmica, né? Manter o calor ou o frio dentro de casa, né? Porque isso, outro paradigma, né, do Brasil é que isolamento térmico é só para o frio, mas ele é para o calor também. Você tem que tomar mais alguns cuidados, mas ele é igual, né? Eu acho que o melhor exemplo de isolamento térmico para o verão é o copo Stanley, né? Que todo mundo coloca lá uma bebidinha gelada na praia para manter frio por mais tempo. Com certeza. É isso que o isolamento térmico faz, né? Mantém a temperatura constante por mais tempo. Você também tem ventilação mecânica. Isso é obrigado hoje nas residências. Aqui no Brasil é obrigado em comercial. Você tem a renovação de ar. E lá você tem para as residências. Com um sistema lá que chama-se recuperador de calor. Ou seja, ele não troca o ar, mas o ar que está entrando frio, ele recebe o calor do ar que está saindo quente, pelas trocas das serpentinas lá. Então você está sempre tendo ar fresco sem precisar abrir a porta. Então aquele nosso outro costume da cultura de, não interessa inverno, 7 horas da manhã, abre todas as portas e janelas da casa para dar uma ventilada. Isso não precisa fazer porque você estaria jogando literalmente dinheiro pela janela, né? Toda a calefação, né, a climatização está indo. Pois eu ia trazer um pouco dessa conversa para Curitiba, baseado no que você está me falando, né? Você acha que a nossa construção ainda está em 1910? Eu sei que eu estou exagerando, tá? Assim, se está exagerando não está, né? Porque a construção de 1910, os caras já tinham um vidro duplo, né? Então, pior ainda. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que eu escuto muito, acho que você já ouviu também. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu sinto mais frio dentro de casa do que na rua. Por que, Fabrício, que as pessoas falam isso? E até acho que essa semana pra gente tem sido isso aí, né? Porque a gente tem feito 12 graus à noite, né? 8 graus à noite e durante o dia 20, né? Então, se saiu na rua, se está 18, 20 graus, já está quente, está de camiseta. Mas a nossa edificação, como ela não tem isolamento térmico, ela vai recebendo todo esse frio à noite. E provavelmente o pico do frio dentro de casa seja lá por 5 horas da manhã, que ficou mais tempo sem receber radiação. E também mais tempo com temperatura fria. Então esse frio vai passando para dentro de casa, a gente constrói com tijolo, que tem uma alta inércia térmica, e daí essa inércia térmica leva de 6 horas para você conseguir trocar a temperatura. Então a gente resfriou por muito tempo, está gelada a casa só vai esquentar depois das 3 da tarde. É bastante coisa, 6 horas é muito. Então esse tempo de atraso térmico é interessante quando você tem isolamento térmico. Porque daí a temperatura que está dentro, as paredes vão estar na mesma temperatura, se tiver uma troca externa, vai levar esse tempo. Mas como a gente não tem o isolamento térmico, aí essa troca acaba acontecendo e daí a gente fica com uma flutuação. Se fosse uma baixa inércia térmica sem isolamento, seria pior ainda, porque daí ia ser mais instantâneo. Esfriou, a casa já ia ficar fria instantaneamente. Fabrício, fazendo uma comparação desleal, ao meu ver, o que nós temos hoje em termos de tecnologia, que o Brasil já tem, que você tem lá na Dinamarca, que o Brasil já tem, e o que a gente pode trazer de lá? Eu diria assim, quase tudo que já tem lá,
A gente poderia aplicar aqui. Ok. Assim, já tem alguns fornecedores fazendo esse mesmo sistema de isolamento térmico, tanto a Stoa, que é uma multinacional alemã, quanto a Saint-Gobain, já possuem esse isolamento térmico externo, que você gruda ele, cola, né, na fachada, pode ser com isopor ou pode ser com lã de rocha. Lá fora eles só usam lã de rocha ou lã de vidro por uma questão de baixo carbono, né? Eles evitam muito o isopor porque vem dos combustíveis fósseis, né? Existe também um outro que chama-se, esse aqui acho que não tem ainda no Brasil, que é Ecocon, que daí seria de straw bale, que é palha, é resíduo agrícola. Ok. Só que você precisa de uma parede muito mais espessa. O que a gente fala em 30 centímetros lá de rocha seria 60, 70 centímetros desse outro sistema, por ele ser mais leve, então você precisa de mais para fazer a mesma eficiência. Enquanto isopor lá com 10 talvez resolveria. Então, assim, cada um também tem as suas peculiaridades quanto à densidade, né, e a transmitância térmica. Então, esse sistema já existe, de isolamento de fachadas. Fachada ventilada também já existe no Brasil, só é pouco aplicada por causa do custo. Ok. Esquadrias, acho que a gente também já tem grande parte aí, já tem Chuco no Brasil, tem já grandes nomes aí no Brasil, então também acho que já está, digamos assim, poderia ser resolvido. Eu acho que o que a gente ainda está caminhando ainda seria mais a questão de construções em madeira, CLT, por exemplo, que é a madeira engenheirada. Isso. Tem uma empresa aí crescendo bastante agora no Brasil, que é a Noah Tech, que foi investida pela Duratex, que eles vão criar novas fábricas para conseguir trazer, mas aí vai esbarrar ainda numa questão de cultura, né? Ok. Fazer Sim. um prédio de madeira em vez de concreto, Sim. então tem todas as suas peculiaridades aí. Eu leio muito sobre a construção em madeira nos Estados Unidos e na tua região, lá Escandinávia principalmente, né? Eu acho que o que mais peca ainda no Brasil é a questão dos sistemas. Ok. Os equipamentos, né, a bomba de calor, por exemplo, como um sistema para aquecer ou resfriar a casa. Ok. Isso é algo que no Brasil ainda é caro e não tem muito. A gente é muito apegado à cultura do ar-condicionado. Então, eu acho que os sistemas ainda vai demorar um pouco. E também daí legislação, né, regulamentação, né. Ok. Ter mais obrigatoriedade, né, a questão de as normas terem já um nível técnico mais alto do ponto de vista de mofo, né, que eu acho que isso, a gente fala muito hoje na norma de desempenho, né, no térmico e lumínico, da questão de iluminação natural mínima, e no térmico para garantir temperaturas mínimas internas aceitáveis, que até um tempo atrás a temperatura mínima dentro de um apartamento era externa mais 3, 4 graus. Ou seja, se 0 graus em Curitiba e dentro 4 graus, estava dentro da norma. Ou seja, a tua geladeira era mais quente do que a casa. Do ponto de vista assim, mais grosseiro, era muito longe do que é um conforto para uma pessoa, né? Mas nada se fala ainda na questão de mofo, né? Que isso aí é questão de saúde pública, né? Bem-estar, você Com gera certeza. inúmeras doenças, né, respiratórias por ter esse mofo que não necessariamente se vê ele. Quando se vê ele na parede é que já está bem tarde, assim, ele já é o pós, né? Exatamente. O mofo começa antes Você de você começa a ver. perceber quando ele já se instalou, né? É. Você acha, pela tua formação, você acha que se eu tivesse um edifício dos anos 1950, 1960, como que daria para amenizar um pouco essa troca brusca da temperatura, não? Um edifício antigo? É o que a Europa tem feito muito, que chamam dos energy retrofit, né? O retrofit energético. Só que daí tem que envolver, assim, se a fachada é tombada, você tem que fazer isolamento térmico interno. Ok. E aí isso pode gerar alguns problemas, então você tem que tomar mais cuidado no isolamento térmico interno. E também a questão das esquadrias, né? Que é onde normalmente a gente tem a maior troca de calor, às vezes até troca de ar, né? Porque lá se fala em estanqueidade das edificações, né? Airtightness é estanqueidade ao ar. Ok. E aqui no Brasil a gente fala em esquadrias, estanqueidade à água só, né? Então se você tem uma vazão, né? Tem um furo, digamos assim, né? Sei. Nas esquadrias Quase tem que um vazamento, um né? vazamento, Né? uma passagem do ar frio para dentro. Ok. Isso é muito pior que qualquer método construtivo, né? Eles têm uma ligação direta com o meio externo, né? Nós estamos falando das edificações do ano 1950, 60, 70. E as edificações atuais? Como que você acha que está no Brasil, particularmente em Curitiba? Quais são os cuidados que estão sendo tomados nesse sentido e o que ainda falta ser implantado?
Tem algumas consultoras começando a fazer já paredes duplas com isolamento térmico, principalmente na fachada sul, para evitar a questão do mofo e a questão de apartamentos sul são frios e ruins. Então a gente está tentando, junto com os incorporadores e consultores, mudar isso no mercado, que não necessariamente sul tem que ser o pior. Só gastando às vezes um pouco mais em material você consegue. Lógico, a questão da iluminação natural a gente nunca vai conseguir mudar, né? Ok. O sul, o sol nunca vai bater. Isso é fato. Mas do ponto de vista térmico a gente consegue sim melhorar ele com estratégias, né? De isolamento térmico, tipo de vidro, de esquadria, como que às vezes a orientação também do apartamento para que consiga pegar às vezes um sol leste ou oeste numa fachada sul, né, no apartamento sul a gente conseguir aproveitar, então dá para aí que entra muito a arquitetura bioclimática, né? Ok. Então, você está me dizendo que nós já estamos tomando um pouco esse caminho, né? Nós já estamos andando para tomando esse rumo. Quando você fala, né, todas essas melhorias, benfeitorias, você também está falando um pouco na questão de investimento. Isso, obviamente, para o construtor, ele vê isso como um investimento. Ele consegue, através do teu estudo, dimensionar esse retorno, né? Eu vou investir um pouco mais em compensação, com o passar do tempo, eu vou me beneficiar com a diluição dos custos. É isso que acontece? Assim, no residencial ainda é uma barreira do ponto de vista do próprio marketing para eles, como que eles vão conseguir trazer, né, essas melhorias em apartamentos do ponto de vista térmico e energético, como que eu vou conseguir passar isso para o meu cliente final e o meu cliente final, ele compra isso ou não compra? Ok. Então isso ainda é um ponto de interrogação no mercado, quanto as pesquisas do mercado ainda não dizem como um dos argumentos que vão ser críticos ou não para a venda de um apartamento. Ok. A gente escuta muita gente falar, mas a gente não sabe se na hora da compra é isso que realmente faz a diferença ou não, né? A gente vê aí muitas certificações ambientais no mercado, mas as certificações ambientais nem sempre elas trazem isso para as pessoas. A certificação ambiental não é necessariamente igual a conforto, igual a redução energética. Vai depender de qual certificação a gente está falando. Por exemplo, a LEED GBC, ela tem uma partezinha de eficiência energética, mas é um pedacinho de um escopo muito mais holístico, né? Você vai olhar desde a gestão de resíduos na obra, gestão dos materiais, madeira certificada, né? Então, você tem o LEED GBC, ele olha muito para um global, né? Ok. Como que a obra vai ser sustentável, principalmente a construção da obra. Mais até do que o conforto e o bem-estar. O conforto e o bem-estar no LEED é uma partezinha pequena e não tão a exigência não é tão alta. Aí existe uma outra certificação que chama-se EDGE e ela olha muito para eficiência energética, eficiência de água e materiais. Aí ela sim, você já começa a entender que, pô, esse prédio aqui tem o resultado dessa não é só um selo Gold ou Platinum que fica mais abstrato, mas sim qual que é o percentual de redução de energia no prédio. Então você vê lá nas certificações, esse prédio é certificado tem uma redução de 50%, sei que o prédio vai ter uma eficiência energética bem mais interessante. Eu já tenho como esperar que vai ser 50% melhor do que um baseline, né, do que um prédio comum. E tem outras certificações que ainda não chegaram no Brasil, como a Passive House ou a Casa Clima, que daí seriam certificações de edificações passivas, consumo quase nulo de energia. Aí sim a gente estaria falando de conforto, bem-estar e consumo energético quase nulo. Quando você fala um pouco dessas certificações, desses selos, principalmente esses nomes que você citou aqui por último, você também está remetendo um pouco para o teu escritório, né, que faz esse trabalho, né, que vai além dos selos, digamos assim, tradicionais. É isso? Isso. Assim, até a gente fala muito, né, no mercado a gente não nasceu como uma empresa para fazer certificações, mas sim como uma consultoria de engenharia justamente para resolver as falhas do design de fachadas, como que a gente consegue melhorar o desempenho térmico e energético e de iluminação natural. Então, assim, a nossa consultoria a gente foca muito nessa área, né? Como que a arquitetura bioclimática e a arquitetura passiva juntas, a gente consegue melhorar, né, a performance dessas edificações, com ou sem o selo. O selo, na verdade, ele acaba sendo a chancela de marketing para ele conseguir vender, né, pôr esse valor agregado no produto. Ok, entendo. Escuta, você falou mais assim em verticais, né? Quando a gente fala numa residência, dentro de um condomínio,
As semelhanças na hora de você apresentar uma análise, um laudo, muda um pouco ou não? Até em casa a gente consegue ter até uma flexibilidade até maior, né? Porque o design arquitetônico tem um impacto muito maior, né? Seja na orientação de uma casa, é muito mais fácil de eu mexer na orientação de uma casa ou recuos do que num prédio que eu tenho daí área construída, quanto que eu vou vender, daí se envolve todo o estudo de viabilidade, a casa... Todo o entorno que acaba influenciando. Todo o entorno, a casa tem mais espaço para mexer no terreno e tem mais estratégias daí de arquitetura passiva, que seja lá de recuos de janela, ou aumentar um beiral, ou fazer um brise, ou posicionamento, que isso aí vai melhorar o desempenho. E em casas também às vezes acaba sendo mais fácil de você aplicar estratégias como isolamento térmico. Porque a pessoa final, aí estava outro ponto também que eu não mencionei nas edificações, que era, as pesquisas não falam se o cliente final pagaria ou não, ou seria um parâmetro para tomar a decisão na compra. Então o incorporador não investe, porque ele não sabe se o cliente final vai pagar. Na casa, o cliente final é ele. Aí ele fala, eu quero uma casa que seja estilo uma Europa, que eu vou ficar... Ainda mais se ele já morou lá fora, né? Ainda mais, a gente já teve vários clientes que vieram de Amsterdã, de fora, né? Trabalham em multinacionais e voltam e falam, cara, eu quero ficar dentro de camiseta em casa no inverno em Curitiba. Se em Amsterdã era possível, aqui também vai ser. Com certeza. Aí o cliente final, ele quer exigência e ele não se importa em vou gastar mais isolamento térmico, até porque o custo disso numa obra é irrisório, né? O lustre da sala às vezes sai mais caro do que o isolamento térmico interno da casa. Escuta, agora uma coisinha bem didática, tá? Para mim que sou leigo, tá? Se eu for construir uma casa, em que momento eu te chamo para você fazer o quê? O ideal é junto com a concepção de projeto do arquiteto, na primeira volumetria. Porque daí, dali para frente a gente consegue ir já dando indicações para a arquitetura, do posicionamento, do tamanho das janelas. A gente tem, hoje, né, a gente desenvolveu muita tecnologia no escritório, a gente tem algoritmos que a gente consegue até projetar a janela com base em diretrizes de consumo energético. Então, o tamanho da área e orientação daquele cômodo, eu consigo ver qual que é o tamanho ideal da janela, seja para um vidro simples ou um vidro duplo, aí ele vai ter tamanhos diferentes com base no quanto eu quero gastar, porque a gente também puxa essa parte de custos. Então, quanto antes entrar, melhor, porque o que a gente trabalha hoje muito, a nossa metodologia, que eu acabei aprendendo lá na Dinamarca, é o Early Stage Design, né? Que é você, no início, já estar fazendo essas medições. Então, a gente serve como transformar a arquitetura em data-driven. Então, a gente não está aqui para criticar o arquiteto, mas sim para direcionar, falar, ó, desse jeito o design está, esses são os valores. A gente pode fazer por esse lado, mas a parte arquitetônica e o design, né, fica sempre a cargo do arquiteto, como que ele vai querer fazer tudo isso. Vou entrar mais um pouquinho, tá? Você dimensiona posicionamento do sol, obviamente da luz, você dos ventos, né, da troca de estações, e você sugere então, recomenda uma série de produtos, né? E quando é um lugar muito aberto, assim, que bate muito vento, e você não tem, quais soluções que você recomendaria para o morador? Então, nesse caso, daí a gente entra com uma análise que a gente chama-se de conforto outdoor, né, que é realmente para medir o conforto externo. E a gente usa uma métrica chamada UTCI, que ela é Universal Thermal Climate Index, que ela leva em conta temperatura ambiente, temperatura de radiação, velocidade dos ventos e a umidade. E daí, com isso, a gente entende de uma métrica, numa escala numérica, se está com desconforto, conforto, extremo ou não. Então, daí a gente consegue analisar ambientes externos. Então, isso pode ser aplicado desde parquinhos, área comum de prédio ou de implantação de condomínio, praças. Então, a gente consegue aplicar isso para entender como melhorar. Então, teve um projeto lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que era uma escola e tinha muito vento vindo na direção da escola. Isso causava destelhamento, então esse era o primeiro problema. E o segundo é que tinha uma região muito de desconforto onde as crianças brincavam. Então a gente dá a ideia que a gente precisa ter uma barreira de proteção, das alturas, né, que precisa ser. E isso pode ser feito, daí a gente passa por arquitetura ou paisagismo para resolver, seja com vegetação densa, alguma coisa que vá segurar esse vento. E daí na área do parquinho ali, a gente fez a proposição de ter árvores decíduas, né? Ou seja, que a vegetação cai no inverno, então você tem radiação e fica quente. E no verão você tem bastante folha e tem sombreamento para também ficar a temperatura gostosa nas diferentes estações.
Então a gente também faz esse tipo de análise que daí vai influenciar no externo e daí esse externo também às vezes influencia na residência ou na edificação em geral, né? Perfeito. Nós estamos assim, já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Você, Fabrício Lucchesi, ao lado do Alexandre Castagini, comandam a RIG, que é Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Vocês estão há quanto tempo juntos e me conte como começou um pouquinho A gente se conheceu em 2017, 18. 2018 que a gente se conheceu, até foi por causa de um arquiteto amigo meu, que vocês devem conhecer, o Ademar Stoffel. Que colocou vocês em contato. Que o Alexandre abordou para falar da RIG, que ele estava começando a RIG na época lá, que ele ia fazer essas análises de isolamento térmico, de conforto, e o Stoffel falou, cara, esse nome é dinamarquês, vou falar com um amigo que acabou de terminar um mestrado disso na Dinamarca. Então o nome, todo mundo acha que fui eu que criei, porque eu morei na Dinamarca. E foi o contrário, o nome foi o que nos uniu por eu ter morado na Dinamarca. Perfeito. Então daí nisso a gente trocou contatos, começamos a conversar, e nessa conversa aí, a sinergia foi tão grande que em pouco tempo aí a gente já tinha virado sócio. E a gente fez a sociedade no ponto de vista híbrido, e desde então a gente começou a trabalhar junto, entendemos o mercado. 2018 foi meio que se conhecendo, 18 a 19, daí 2020, se eu não me engano, não sei se já tinha vindo a pandemia, né, e a gente realmente efetivou contratualmente a sociedade em 2021. Então hoje, assim, a gente sempre fala, né, o início da RIG, ressurgimento da RIG foi 2021, e de lá para cá a gente cresceu. Aí hoje a gente está no escritório, somos em 10 pessoas, né, então já está com um número interessante. Desenvolvemos muita tecnologia, temos mais outros 2 novos associados também no escritório, né. Que ótimo. Gosta muito desse modelo partnership, né, então para trazer aí essa geração mais nova também para a empresa. Sem dúvida. E aí hoje a gente tem atuado aí no Brasil, eu diria assim, no Brasil como um todo, porque a gente já fez desde do Rio Grande, lá de Pelotas até o norte do país, Belém do Pará, por aí. Fizemos projetos no Paraguai, entregamos um agora em Londres, retrofit energético de um prédio bem no centro de Londres, na Bishopsgate, e estamos entregando um agora também na Bélgica, perto de Bruxelas. Perfeito. Agora, a minha pergunta para você é a mais difícil, né? Qual o segmento, qual a área da arquitetura hoje que não precisa do trabalho de vocês? Eu diria assim, por exemplo, lá fora, a minha área, ela faz parte do Bjarke Ingels, 3XN, Henny Larsen, todos esses escritórios multinacionais, né, de arquitetura, possuem a nossa disciplina dentro. Então, por isso que eu sempre falo que faz sentido ser no early stage, porque é como esses escritórios operam. Foi dali que eu tirei, né? Conheço bem lá o Jacob da Henny Larsen, e ele que implementou isso na Henny Larsen, isso está intrínseco já, né? Então eu diria assim, os ramos que precisam, tudo que é ramo precisa, né? Hoje a indústria tem muito problema de calor e desconforto, tem gente que desmaia no verão, então também cabe. Hotel, alto consumo energético. Saúde nem se fala. Conseguimos reduzir. Saúde hospitalar nem se fala. Também nem se fala. 10 residências e até... acho que até arquitetura esportiva. Até arquitetura esportiva, porque daí acaba entrando isolamento térmico, ele acaba esbarrando no acústico, que daí é uma disciplina que a gente não faz, mas a gente tem parceiros nessa área. Então, a boa notícia que eu tenho para você é o seguinte: você vai ter que trabalhar muito daqui para frente. Você está ciente disso? Esperamos. Escute, muitíssimo obrigado pela tua presença. Vamos voltar a falar ainda. Eu sei que você... mais uma última pergunta. Essas tecnologias na tua área, elas se renovam com bastante velocidade ou não? Renovam. Eu diria assim, do ponto de vista tanto de sistemas, construtivos, demora um pouquinho mais, porque daí tem aprovações, né, regulamentação, implantar. Então leva um tempo. Mas sistemas daí de ventilação, de HVAC, ar-condicionado, também vão evoluindo, né, consumo menor, mais baixo. Painéis solares, né, tudo acaba tendo uma evolução. E dentro de casa também a gente, como um dos nossos sócios hoje, ele é responsável pela inovação lá dentro, P&D, né, desenvolvimento. A gente a cada 6 meses, 3 a 6 meses, a gente tem alguma coisa nova que a gente desenvolveu. Porque a gente criou os algoritmos, né, foi escrito por nós, e a gente aplica a inteligência artificial. Hoje a gente consegue fazer 4.000 simulações, descobrimos um jeito que eu acho que a gente vai conseguir dobrar
ou triplicar essa capacidade hoje para conseguir achar resultados mais interessantes. Então, assim, a inovação sempre e a tecnologia sempre vai estar embarcada nisso para a gente conseguir estar sempre buscando algo a mais para a gente conseguir avaliar. Seja desde, por exemplo, hoje a gente avalia lá numa indicação custo, transmitância térmica, consumo energético e conforto, e estamos agora olhando para carbono também. Então, sempre tem alguma coisinha a mais que a gente consegue agregar para depois dar esse panorama para o cliente final, né? Eu quero fazer uma tomada de decisão com base em baixo carbono, baixo custo, qual que são as soluções? Lógico que daí vai nivelando. Né? Bom, isso também é uma outra curiosidade minha que eu vou aproveitar que você está aqui para te perguntar. Quando você é consultado pelo arquiteto, pelo construtor, ele muitas vezes pode estabelecer para você um número que ele não pode ultrapassar em função de investimento, alguma coisa? Claro. Você recebe essa... Recebemos, sim. É comum? Ok. É comum. Ok. Então, até aí eu posso ir, daí para frente eu vou onerar o meu produto, digamos assim, né? E depois fica talvez inviável na comercialização. Pode acontecer isso. Ou se for um comercial corporativo, aí ele tem talvez até uma margemzinha maior, desde que o OPEX a gente reduza significativamente, o custo operacional, que a gente também olha. Escute, assim, aprendi muito, foi uma aula aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fabrício. Valeu. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Renomad Soluções de Madeira, a IG Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção LFD e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, de comentar, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal, que é muito importante. E nos vemos na próxima semana.